Olá, meus queridos, dando sequência às nossas aulas de cálculo. Agora a gente está na Química 3B, aula 12, tá? Cálculo estequiométrico 2, só que agora a gente vai ver massa versus volume, né? Ou massa versus quantidade de moléculas. Na aula passada, nós vimos massa versus massa, ou seja, a gente pega uma reação química e compara, né, através das proporções, a quantidade de massa que reage com cada substância. A gente vai manter ainda aquela ideia da aula passada, como se fosse uma receita de bolo, onde se a gente quiser produzir o dobro, dobra na proporção para todo mundo, se a gente quiser produzir a metade, cai todo mundo na proporção pela metade. Só que agora a gente vai relacionar massa com volume. Pode ser um volume molar em CNTP ou não, depende de cada exercício, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Recordando a sequência utilizada na resolução de problemas. E é legal você seguir na tua apostila, porque eu já estou tirando prints da apostila para que você fique mais familiarizado com o negócio, tá? Então, olha só. Nenhuma quantidade poderá ser calculada sem que seja antecipadamente reconhecida a proporção inicial. Então, a gente precisa de todos aqueles passos que nós já vimos na aula anterior, por isso que é um recordando, tá? A gente precisa montar a equação, se ela não for dada. A gente precisa determinar os coeficientes da equação, ou seja, verificar se ela está balanceada. Na maioria dos casos, ela já vem balanceada, mas é bom a gente sempre conferir. E no quarto passo, né, no terceiro passo, desculpa, relacionar cada coeficiente com a quantidade em mols das substâncias participantes da reação. Lembra que o coeficiente estequiométrico já é a quantidade de mol. Se um mol está para 2, então eu sei que 6 vezes 10 a 23 unidades está para 2 mols, 12 vezes 10 a 23. Se for volume gasoso em CNTP, se um mol está para 2, então 22,4 litros está para 44,8. É aquela sequência ainda que a gente viu. 1 mol, 6 vezes 10 a 23 unidades, 22,4 litros, que é o volume molar em CNTP, né? E uma massa em gramas que a gente acha através dos dados, tudo bem? E o quarto passo, conhecida a proporção em mols e as massas molares, é possível, em função dos dados e de uma leitura atenta do problema, transformá-la numa unidade requerida, como, por exemplo, massa, volume, moléculas, etc. Na verdade, é bem mais fácil a gente fazer o exercício do que ficar olhando essa teoria. Então, vamos a um exemplo, tá? Primeiro exemplo, olha só. Gás nitrogênio reage com gás hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão, produzindo gás amônia. Segunda equação. A gente já viu essa equação várias vezes, né? N2 reage com H2, produzindo NH3. Daí vem o comando aqui, ó. Calcule o volume de N2 necessário para reagir com 9 gramas de gás hidrogênio. Calcule também o volume de NH3 produzido. Dados. Ele deu as massas molares. Aqui, ó. N2 tem 28 gramas por mol, H2 tem 2 gramas por mol e NH3 tem 17 gramas por mol. O que tem de novo para hoje? O volume molar na CNTP, 1 mol tem 22,4 litros. Tudo bem? Ele quer que a gente calcule o volume do NH3, né? E o volume do N2 necessários para reagir com 9 gramas de gás hidrogênio. Então, vamos lá. Primeiro passo é verificar o balanceamento, tá? N2 reage com H2, dando NH3. Né? Não está balanceado. Então, a gente faz o balanceamento como? Por tentativas. A gente já conhece esse balanceamento, então vai ficar 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, dando 2 mols de NH3, porque agora tem 2 nitrogênios entrando, 2 vezes 1, 2 saindo. 3 vezes 2, 6 hidrogênios entrando, 2 vezes 3, 6 hidrogênios saindo. Uma vez balanceado, eu vejo a proporção. A proporção é 1 mol para 3 para 2. Tudo bem? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, dando 2 mols de gás amônia. Como eu sei que 1 mol de gás hidrogênio tem 2 gramas, então 3 vezes 2 gramas dá quanto? Dá 6 gramas, concordam? Certo, gente? Ó, se são 3 mols de H2, cada mol de H2 tem 2 gramas, então 3 vezes 2 são 6 gramas de gás hidrogênio. Então, eu sei que quando eu tenho 6 gramas de gás hidrogênio, eu preciso de 22,4 litros de gás nitrogênio, e isso vai me produzir 2 vezes 22,4 litros de amônia, que é 44,8, né? Então, olha só, eu não terminei a conta aqui, mas, ó, 6 gramas tá para 44,8, que é o dobro, olha, o dobro de 22,4.
E 6 gramas está para 22,4 litros. E se eu precisar de 9 gramas? Bom, de 6 para 9, aumentou quanto, gente? 1,5, né? Vezes. Olha só, 6 vezes 1,5 dá 9. Então, esses 44,8 vezes 1,5, que dá 67,2, e esses 22,4 também vezes 1,5, que vai dar o 33,6. Porque se 6 para 9 está aumentando 6 mais a metade, que é 3, né? Então, aqui aumenta 22,4, 44,8 mais a metade e 22,4 mais a metade, que é 11,2, dando 33,6. É proporção, tudo bem, gente? É só proporção, tá? No exercício 2, nós temos aqui, ó, falando que o etanol ou álcool etílico, quando é queimado, produz gás carbônico e água. Essa reação já está, graças a Deus, balanceada. Então, a gente não precisa fazer balanceamento. E aí vem o comando, ó. Para a combustão completa de 138 gramas de álcool etílico, calcule a massa de oxigênio consumida, o volume de CO2 produzido a 27 graus e 1 atm de pressão, opa, para tudo, né? Aqui não é CNTP, e o número de moléculas de água formado. Então, vamos lá, aqui ele está pedindo bastante coisa. Ele deu os dados, né? Carbono vale 12, hidrogênio vale 1, oxigênio vale 16, mas eles nos deu uma coisa muito importante. Olha só, gente. O volume molar para essa temperatura e essa pressão é 24,6 litros. Não é o volume em CNTP, mas é o volume de um mol nessa condição especial. Então, isso facilitou um monte a nossa vida, porque a gente vai usar que para cada mol tem esse volume, tudo bem? Então, vamos usar a resolução. Olha só, como a equação foi balanceada, então esse passo 1 de balanceamento a gente não precisa, a gente vai para as proporções. A proporção é 1 mol para 3 mols, dando 2 mols e 3 mols. Então, é 1 para 3 para 2 para 3, tudo bem? Essa é a proporção. Como ele fala de massa de álcool, então eu vou ter que colocar aqui a massa do etanol. E o mol tem 46 gramas, tá? Porque ele deu a massa de cada elemento. Então, 2 vezes o 12 é 24, 6 vezes o 1 é 6, mais 1 vez o 16, que é 16, somando tudo isso dá 46 gramas, tudo bem? Aí, gente, vai dar, deixa eu ver o que ele quer, a massa de oxigênio. Então, para oxigênio é massa também, certo? Se o O2, né? Se o O2 tem a massa de 16 vezes 2, que é 32, então 3 mols é 3 vezes 32, concordo? Mas para o CO2, ele quer o volume, olha só, o volume de CO2 produzido nessa temperatura e pressão. Só que nessa temperatura e pressão, 1 mol de CO2 tem 24,6 litros. Então, 2 mols de CO2 tem 2 vezes 24,6. Tá vendo? Olha aqui, 2 vezes 24,6. E ele quer o número de moléculas de H2O. A gente sabe que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E 3 mols? 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Então, aqui está tudo na proporção, ó. Tá vendo? 46 gramas de etanol queimado com 3 vezes 32 gramas de O2, vai produzir 2 vezes o volume de 24,6, que é o volume molar nessa temperatura e pressão, e 3 vezes 6 vezes 10 na 23 moléculas de água, porque são 3 mols. Você está percebendo que o número de mols, na verdade, gente, é o nosso coeficiente que multiplica todo mundo? Multiplica a massa por 3, porque ele é o coeficiente, multiplica o volume por 2, porque o 2 é um coeficiente, multiplica 6 vezes 10 a 23 por 3, porque 3 é o coeficiente. Aí você tem uma proporção aqui, ó, de 46 que vai para 138. De 46 indo para 138, não está aumentando 3 vezes, gente? Então, a resposta é 3 vezes o que você encontrou aqui, é 3 vezes o que você encontrou aqui e é 3 vezes o que você encontrou aqui. Ou seja, 288 gramas aqui, né? Que é, olha só, vamos fazer isso aqui? 3 vezes 32 dá 96, né? 96. Vezes 3 vai dar quanto? 3 vezes 96, 288, tá? 2 vezes 24,6 multiplicado por 3, por quê? Porque daqui para cá aumentou 3 vezes,
vai dar 147,6 litros. 3 vezes 6, né, dá 18. Então, aqui vai dar 18 vezes 10 na 23 moléculas. Vezes 3 dá 54 vezes 10 na 23, ou 5,4 vezes 10 na 24 moléculas. Então, continua, gente, a mesma coisa da aula passada, que é observar a proporção. Só que agora, ao invés de fazer só massa com massa, a gente pode fazer massa com volume e massa com quantidade de moléculas. Só cuidado que nessa questão não foi volume molar em CNTP, foi um volume molar em temperatura e condição, em temperatura e pressão, desculpa, numa condição diferente, que não era a condição normal. Tudo bem? Tente fazer os exercícios de assimilação, aperfeiçoamento e para qualquer dúvida, me chame no privado. Um abraço e tchau, tchau.